A Ucrânia não vai ceder territórios a Putin, embora seja exatamente isso que Donald Trump quer e os Estados Unidos da América não oferecem as garantias de segurança que seriam adequadas para a Ucrânia. É assim, de forma breve, que podemos resumir o encontro de hoje em Londres entre Zelensky, Macron, Starmer e Friedrich Merz. Em particular, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu hoje em Londres com líderes europeus e um dos temas discutidos foi a cooperação com o lado americano. E é evidente que o encontro não foi muito bem sucedido, já que Macron e Merz deixaram a reunião rapidamente e se recusaram a comentar com os jornalistas. Mais tarde, Zelensky criticou publicamente o plano de paz de Donald Trump, dizendo que a Ucrânia não cederá territórios. Friedrich Merz admitiu que é cético em relação a alguns detalhes nos documentos que vêm dos Estados Unidos. Emmanuel Macron disse ser fundamental aproximar as posições da União Europeia e dos Estados Unidos para um acordo sobre os próximos passos. E isso mostra que não há uma aproximação de fato e que as posições são muito diferentes. Ao mesmo tempo, em Londres e Bruxelas, Zelensky estava negociando com os europeus sobre garantias de segurança e a continuação do apoio financeiro por parte dos aliados europeus. E o mais importante, Zelensky declarou que Donald Trump tem sua própria visão de como a guerra na Ucrânia deve terminar. E ela é muito diferente. Meu nome é Alexei Pecci. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário detalhado. Também inscreva-se no meu canal do Telegram Pecci News, link na descrição do vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Então, resumindo rapidamente. Os líderes da Alemanha, França e Reino Unido, durante o encontro com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Londres, destacaram a necessidade de uma paz justa e duradoura na Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que as questões da Ucrânia são decididas exclusivamente pela própria Ucrânia. Segundo ele, as negociações de hoje representam uma etapa crítica na luta pela paz. Volodymyr Zelensky agradeceu aos aliados da Ucrânia pela organização do encontro e destacou que a unidade entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos continua sendo o mais importante. Ele destacou que hoje os líderes dos 4 países tomarão decisões importantes. Ao mesmo tempo, o líder ucraniano destacou que há coisas sem as quais a Ucrânia não pode ficar sem os Estados Unidos e não pode ficar sem a União Europeia. Zelensky sugeriu que ambos os aliados são muito importantes e Macron ressaltou isso. Macron ressaltou a necessidade de aproximar a União Europeia e os Estados Unidos para chegar a um acordo sobre os próximos passos. Como afirmou Macron, abre aspas, a economia russa começa a sofrer, especialmente após as nossas últimas sanções. E então continuou. Macron destacou que, junto com outros países, apoia a Ucrânia e a paz, além de ressaltar que a Europa tem cartas na manga. É uma mensagem clara para Donald Trump. E aqui, Emmanuel Macron finalmente declarou abertamente que a questão-chave das negociações atuais em Londres é a busca pela chamada convergência ou semelhança. Em particular, trata-se da coordenação entre as posições dos Estados Unidos, da América, da Europa e da Ucrânia em relação a um possível acordo de paz que poderia pôr fim à agressão russa. Emmanuel Macron afirma ser preciso coordenar uma abordagem comum entre aliados, o que ainda não ocorre. Macron afirma que há 3 visões distintas: Estados Unidos da América, Rússia e Ucrânia com a Europa. Citação: o essencial é alinhar europeus, ucranianos e Estados Unidos da América para finalizar as negociações de paz. Somente após alcançarmos uma posição acordada, as partes poderão passar para uma nova fase na qual buscarão garantir as melhores condições possíveis para a Ucrânia, para os europeus e para a segurança coletiva. E o que faz Donald Trump nesse momento? Donald Trump, não sei, como se estivesse zombando, pega e compartilha em sua rede social Truth Social um artigo do jornal New York Post, cujo título é "Europeus impotentes só podem ficar irritados quando Trump justamente os afasta do acordo sobre a Ucrânia". E é esse tipo de artigo que Donald Trump compartilha em sua rede social. O que é interessante, o que você vê, a mídia americana já chama isso de acordo sobre a Ucrânia, ou seja, não é um plano de paz, não é um acordo de paz, mas sim um acordo sobre a Ucrânia.
Ao mesmo tempo, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que tem uma postura cética em relação a alguns detalhes nos documentos que vêm dos Estados Unidos da América. Citação: "Esse pode ser um momento decisivo para todos nós, por isso buscamos continuar apoiando a Ucrânia. O destino desse país, ou seja, da Ucrânia, é o destino da Europa." Bem, e depois? Zelensky também destacou que é muito importante agora manter a unidade entre a Europa e a Ucrânia e a unidade entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos. Citação: "Hoje debatemos nosso trabalho diplomático com os americanos e concordamos sobre a importância de garantir a segurança da reconstrução e os próximos passos." Outro tema das negociações foi o apoio adicional de defesa à Ucrânia. Além disso, Zelensky negou categoricamente a possibilidade de ceder territórios ucranianos no âmbito da Iniciativa de Paz dos Estados Unidos da América. Citação: "Estamos considerando a possibilidade de ceder algum território. Nós não temos, de acordo com a lei, nenhum direito sobre a Ucrânia, segundo nossa Constituição, segundo o direito internacional, para ser honesto, e também não temos direito moral." Zelensky destacou que a Rússia ainda exige a transferência dos territórios ocupados, porém a Ucrânia não aceitará concessões. Ao mesmo tempo, ele destacou que os Estados Unidos hoje buscam um compromisso. No entanto, a Ucrânia mantém claramente sua posição em relação à integridade territorial, embora mais tarde tenha surgido a informação de que Trump insiste pessoalmente para que a Ucrânia entregue Donbass. Witkoff o convenceu de que a Rússia vencerá a guerra e tomará todo o território das regiões de Donetsk e Lugansk. Isso acontecerá em breve, literalmente após amanhã. Zelensky também ressaltou que existem 4 pontos-chave em que não haverá acordo com os americanos. Esses são a questão de Donbass, a questão do dinheiro, ou seja, as reparações por parte da Rússia, a questão das garantias de segurança e a questão do pagamento, a questão da produção. E não apenas obrigar a Rússia, mas também obrigar a Organização das Nações Unidas. Mas aqui eu lembro que a Casa Branca até agora, na verdade, não divulgou oficialmente o conteúdo do plano de paz proposto pelos Estados Unidos da América para encerrar a guerra russo-ucraniana. E tudo o que vimos, aquele plano de 28 pontos, tudo isso estava nas publicações da mídia. Informações não oficiais indicam que o projeto previa exigências rígidas para a Ucrânia. Em particular, falava-se que Kiev deveria de fato abrir mão das regiões de Donetsk e Lugansk, entregando-as à Rússia sem qualquer combate. O plano também previa impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. E o Estado deveria estabelecer o status de neutralidade em nível legislativo. E os países da OTAN deveriam votar em seus parlamentos e estabelecer que a Ucrânia nunca seria aceita em sua aliança. Putin exigiu e Trump repetiu. Após negociações entre ucranianos e americanos, o documento foi revisado. Na semana passada, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o diálogo resultou em uma versão atualizada com 20 pontos. Mas apesar disso, hoje Zelensky destacou que ainda não há uma visão comum com os Estados Unidos da América sobre a questão territorial. Além disso, Zelensky ressaltou que as garantias de segurança para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos da América devem ser aprovadas no Congresso para que não se repita o cenário do Memorando de Budapeste. E aqui vou citar, sem dúvida, somente se não for como o Memorando de Budapeste, não promessas vazias, mas se essas garantias forem votadas no Congresso dos Estados Unidos da América, é disso que falamos. Eles mantêm atitude positiva ao movimento. As garantias de segurança para os países europeus da coalizão já estão prontas. O principal é saber para o que os parceiros estarão preparados diante de nova agressão da Rússia. Até agora não recebi resposta para isso. E no final, Zelensky respondeu à pergunta sobre se a China está interessada em encerrar a guerra, cito: "Hoje, para a China, não é vantajoso ter uma Rússia fraca e uma Rússia derrotada. O povo ucraniano sofre por isso. Porque se para a China não é vantajoso parar a Rússia, isso significa que a guerra continua. Isso não significa que a China apoie diretamente a Rússia com armas, mas com certeza não apoia o fim dessa guerra." Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o like. E lembro que, se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.